o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu.
Boa noite a todos. Estamos reunidos mais uma vez com grande alegria para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Nesse domingo que o Senhor nos dá, primeiro dia da semana, onde nós temos a oportunidade de iniciar a nossa semana em adoração, em louvor ao nosso Deus. Quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias no Salmo 42. Salmo 42, e eu farei a leitura de todo esse salmo e peço que os irmãos acompanhem atentamente. Como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma. De como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se meus ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. O livro dos Salmos, ele é dividido em 5 livros. Nós temos, se você olhar um pouco acima do início antes desse Salmo 42, você vai ver que está escrito ali livro 2. Porque os Salmos eram divididos de acordo com o seu tema, com o seu assunto, de acordo com partes da liturgia do culto. Esse livro 2 contém salmos que são salmos de louvor, salmos de adoração a Deus. E talvez ao primeiro momento, quando a gente olha para esse salmo e nos deparamos com algumas coisas dele, não parece, a princípio, um salmo de louvor. Porque nós vemos o salmista aqui lamentando, falando acerca das suas lágrimas, de quanto o seu sofrimento está presente dia e noite na sua vida, e de quanto sua alma se encontra abatida. E isso nos leva a perguntar: isso é louvor a Deus? Olhar para a nossa dificuldade, olhar para a tristeza presente nas nossas vidas, isso é louvor a Deus? Depende de como nós encaramos tudo isso. Porque se nós olharmos para o Salmo, no mesmo verso 5, onde o salmista diz: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? A sequência é: espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Esse salmo, no mesmo momento que expõe a fragilidade da vida humana e de como nós estamos sujeitos ao sofrimento, de como nós estamos sujeitos a passar por momentos de aflição, nos mostra também como nós podemos estar firmados em Deus mesmo nesses momentos. O salmista, ainda que expusesse a sua dor e a sua tristeza, ele, embora dissesse que a sua alma estava abatida, ele tinha plena confiança de poder esperar em Deus, sabendo que o louvaria ainda, que ainda estava louvando ao Senhor, porque em nenhum momento ele perde a consciência de que Deus é o auxílio, de que Deus cuida de nós.
E é assim, meus irmãos, que eu quero convidar você a iniciar esse momento de culto, tendo consciência, assim, de que nós passamos por muitas aflições, tendo consciência de que nosso mundo vive problemas terríveis. Hoje nós nos deparamos com guerras, pandemia e outras coisas que nos fazem chorar. Mas nós nos deparamos com o salmista que, em meio a situações difíceis, dizia: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Espera em Deus, pois ainda o louvo. Nós podemos louvar a Deus, mesmo quando as coisas parecem fugir ao nosso controle. E é claro, as coisas nunca estão no nosso controle, porque é Deus quem controla todas as coisas. Que nós possamos nos alegrar assim, cantando, louvando a um Deus fiel que cuida de nós. Convido os irmãos para que se coloquem em pé e juntos nós cantemos o hino 32. E no 32 nós vamos cantar ele a capela, e eu peço que me ajudem bastante ao entoar esse hino. E no 32, creio que é um hino bem conhecido de todos nós. Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste, teus filhos sabem que não falharás, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu. Tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, és fiel. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão tu das que segurança, cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Os irmãos podem se assentar. Eu convido a nossa irmã Helenair para que faça uma oração de adoração ao nosso Deus. Pai querido, louvado e exaltado seja o teu nome. Rendemos graças, Senhor, porque o Senhor permitiu que aqui estivéssemos reunidos, ó Deus, na tua casa para prestarmos o culto ao Senhor. E só és merecedor de toda a honra. Amém.
Oh Deus, queremos te adorar, queremos te bendizer, queremos te exaltar por tudo que tu és. Ó Deus, tu és o Deus onipotente, onipresente, onisciente, no qual nós nos rendemos aos teus pés. Ó Senhor, maravilhoso, eterno Pai, grandioso és tu. Tu és esse Deus fiel, tu és esse Deus que tem nos sustentado, que tem nos abençoado diante de todas as adversidades. Ó Senhor, tu me conheces, tu conheces cada vida que adentrou a tua casa neste tempo. Tu sabes, ó Pai, de todas as nossas necessidades, tu sabes de todas as nossas dificuldades, de todas as nossas lutas. Entretanto, ó Pai, nós aqui estamos para te adorar, porque tu és o único merecedor de toda a honra e toda a glória. Tu és o Deus que tem o controle de toda e qualquer situação. Ó Deus, diante de tudo que temos vivenciado, o Senhor não perdeu e não perderá o controle de nada. E nós queremos te adorar, nós queremos te louvar para todo sempre. E ensina-nos, ó Pai, a sermos fiéis ao Senhor, até a morte, em nome de Jesus. E nós te rendemos graças pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor está fazendo, e o que o Senhor fará ainda nas nossas vidas. Amém. 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 Convido os irmãos ainda para que abram suas Bíblias em Provérbios, capítulo 28. Provérbios, capítulo 28, nós leremos os versos 13 e 14. Provérbios 28, 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Verso 13, mais uma vez: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Nós dizemos muitas vezes que nós precisamos confessar os nossos pecados ao Senhor. De fato, nós precisamos. Nós somos pecadores. Nós cometemos muitas falhas. Claro, somos perdoados por Deus. Nós somos redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Mas o que o texto nos deixa bem claro aqui, que não basta simplesmente confessar as nossas transgressões. Alcançará a misericórdia do Senhor aquele que confessa e deixa as suas transgressões. Nós não podemos, de forma premeditada, continuar pecando e dizendo: não, o Senhor sempre vai me perdoar. As misericórdias do Senhor não têm fim, é claro, a Bíblia nos afirma isso, é verdade. Contudo, alvo da misericórdia de Deus é aquele que confessa as suas transgressões, mas as deixa para trás. Aquele que reconhece as suas falhas e quer, de fato, deixar os seus pecados para trás. Nós precisamos desejar do fundo do nosso coração que as nossas falhas não mais nos acompanhem. Que Deus sim nos ajude a vencer todo o mal presente em nós. Nós sabemos que nós não podemos fazer isso sozinhos, mas sabemos também que é parte da nossa vida cristã lutarmos contra os nossos pecados. E nós só podemos fazer isso à medida que nós nos aproximamos mais de Deus. À medida que nós reconhecemos que somos fracos, sim, mas que a nossa força está em Jesus Cristo. Jesus Cristo que nos comprou com seu precioso sangue. Nós ficaremos então alguns instantes em oração silenciosa. Coloque diante de Deus tudo aquilo que você fez ou tem feito que não agrada ao Senhor e aquilo que você quer deixar para trás. Lembrando, não somente confessando, mas deixando para trás. Então ficaremos alguns instantes em oração silenciosa. Depois eu peço
ao nosso irmão presbítero Randes para que faça uma oração de confissão a Deus. Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela oportunidade de estarmos mais uma vez na tua casa. Obrigado, Senhor, porque aqui o Senhor nos trouxe. Amém. Obrigado que o Senhor tem, meu Pai, o controle das nossas vidas nas suas mãos. E aqui estamos, meu Pai, para te adorar, para engrandecer o teu nome, para louvar, porque o Senhor é maravilhoso, meu Pai. E é por isso, meu Pai, que aqui estamos, te pedindo que o Senhor nos perdoe os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, os nossos erros, aquilo que nós temos feito, Senhor, que não tem agradado ao coração do Senhor. Pai, tem misericórdia de nós, nos ajude, meu Pai, a cada dia mais agradar mais ao Senhor, a fazer a tua vontade, a trilhar os seus caminhos como o Senhor quer, meu Pai. Nos perdoa, meu Pai, e nos ajude, nos direcione, para que possamos, meu Pai, a cada dia mais fazer aquilo que agrada ao Senhor. Nos perdoa, meu Pai, e nos sustente. E aceita, ó Pai amado, esse culto que estamos prestando ao Senhor. Abençoa, esteja abençoando o nosso irmão Lino, que está à frente, que vai nos trazer a mensagem. Que o Senhor esteja falando aos nossos corações, meu Pai. Pois é em nome de Jesus que oramos, gratos ao Senhor, por tudo, ó Pai amado. Amém, meu Senhor. Convido mais uma vez a igreja. Coloque em pé para juntos nós louvarmos ao Senhor. Convido a equipe de louvor também para que esteja à frente. Boa noite, irmãos. Vamos estar louvando com o cântico Tu és Soberano. Tu és
e os seus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto.
Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu sentar. Bom, vamos passar para os nossos avisos antes da nossa meditação e também antes de nos dividir para o culto infantil. Nós temos a nossa semana de oração, muito importante lembrar, para que todos que puderem participem conosco. Essa semana nós trabalharemos o tema clamando para Deus lembrar de sua misericórdia em meio à sua ira. Vamos trabalhar esse texto de Abacuque 3 também. Nós precisamos nos lembrar disso, que Deus sim é misericordioso conosco, mas Ele também age com juízo, age com ira, e nós precisamos clamar então pela misericórdia de Deus. Cada dia vai estar em cargo de uma das nossas sociedades. Então, participe conosco. Segunda-feira, SAF. Terça, UPA. Quarta, UPH. Quinta, UCP. Sexta, UMP. Não quer dizer que você só tem que vir no dia, olha, eu sou da SAF, eu vou vir só no dia da SAF. Não, participe conosco todos os dias que você puder estar aqui. No próximo domingo nós teremos a Santa Ceia, então participe conosco, não deixe de participar da Ceia do Senhor. Mais algum? Sábado também, no dia 12, sábado mesmo, né? Plenária e diversão no Parquinho Municipal. Nossa UCP voltou com tudo, então participem também, levem as suas crianças, incentivem para que eles estejam participando desse momento também especial. Mais algum aviso? Um aviso... nós teríamos hoje o ECOL, nosso encontro com a UPA e com a UMP após o culto, mas nós vamos adiar para o próximo domingo. Nós havíamos combinado de fazer a cada 15 dias, mas esse domingo nós não teremos, vamos adiar para o próximo. Então, se preparem, no próximo domingo nós teremos. E também eu quero trazer, não um aviso, mas um agradecimento a todos que estiveram orando pela vida da Iesa, pela vida do Aslan, pela minha vida também. Graças a Deus correu tudo bem com o parto. O Aslan está lá conosco, nasceu na segunda-feira e
Eu não consegui responder todos os irmãos que se manifestaram no grupo, mas eu estava lá acompanhando, estava lendo cada uma das mensagens de carinho, cada uma das orações, e nós somos muito gratos. Então, me desculpe se eu não consegui te responder, estava bem corrido. Quem passou por isso sabe como é, mas nós somos muito gratos pela visita de cada um ali com as suas orações, com as suas mensagens. A Iesa está em casa também com o Aslan nesses dias, estão descansando um pouco, se adaptando com a nova rotina. Logo, logo eles estarão conosco aqui, e logo, logo também nós abriremos a nossa casa para receber os irmãos que queiram nos visitar. A Iesa pediu uns dias ali para ficar um pouco tranquila, ali para se recuperar bem, mas assim que ela der o aval ali, a gente se organizar ali, a gente vai comunicar aos irmãos: olha, vocês podem vir aqui visitar a gente, visitar o Aslan. Sei que todo mundo deve estar aí bem curioso, e não é porque é meu filho não, gente, mas é muito lindo aquele bebê. Então, muito obrigado mais uma vez pelo carinho de cada um dos irmãos, e logo, logo vocês terão o privilégio de conhecê-lo, se assim Deus permitir, né? E nós somos gratos por isso. As nossas crianças, então, podem se dividir agora para o culto infantil, e nós também meditaremos aqui na palavra do Senhor. É uma alegria muito grande ver quando nós temos essa divisão e muitas crianças saindo. Então, continuem incentivando, continuem trazendo as suas crianças para participarem conosco no culto. Isso é muito importante, é a melhor coisa que nós podemos fazer pelos nossos filhos. Convido os irmãos para que abram suas Bíblias no texto que nós meditaremos nessa noite, que se encontra na segunda carta do apóstolo Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 1 a 18. Segunda Pedro, capítulo 3, versos de 1 a 18. O título sugerido aqui pela Sociedade Bíblica é A Vinda do Senhor e o seu significado. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas.
Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Convido você a fechar os seus olhos mais uma vez, para que juntos nós oremos. Senhor, graças nós te damos pela tua palavra santa e que traz a nós não somente conhecimento, mas nos traz salvação. Palavras de vida eterna, palavras que nos orientam para viver uma vida de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós. Instrua-nos agora, Senhor, pela tua palavra. Nos ajude a compreender a tua mensagem. Fala profundamente ao nosso coração. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Talvez seja até um pouco cansativo ouvir isso mais uma vez, mas nós vivemos em um mundo que está um completo caos. Hoje, se nós ligarmos a nossa televisão, os noticiários só trazem guerra. Até alguns dias atrás era só a pandemia. Agora, além da pandemia, notícias de guerra. E tudo isso que nos acompanha nos entristece, claro. Nós nos sentimos entristecidos, e como nosso irmão trouxe de manhã também na nossa meditação aqui na escola dominical, nós devemos aprender a chorar de fato com os que choram, e também aprender a interceder por aqueles que têm sofrido tanto. Mas nós olharmos também para esse contexto que nós vivemos, certamente nos traz à memória aquilo que a palavra do Senhor nos orienta sobre os dias finais, sobre o fim dos tempos, que de fato se aproxima. Todo o sofrimento, toda a decadência do mundo, certamente nos faz lembrar que a palavra de Deus nos diz que no fim dos tempos, realmente seria assim. Claro, não estou dizendo que será amanhã, também não estou dizendo que não é, mas o fato é que cada dia mais o dia do juízo final se aproxima. E nós precisamos estar alertas a isso. Nós precisamos ter consciência de que a volta do Senhor é iminente e real. Está para acontecer e nós precisamos ter os nossos olhos abertos. O que esse texto que nós lemos nos traz é justamente uma perspectiva acerca da vinda do Senhor. E é interessante nós notarmos que esse texto foi escrito há muito tempo atrás, mas o alerta que Pedro trazia à igreja já era da iminência da volta do Senhor. Por quê? Porque naquele tempo, muitos já haviam se esquecido que a vinda do Senhor era algo real. Porque quando Jesus foi morto, crucificado e ressuscitou, e logo assim prometeu que voltaria, muitos creram que isso aconteceria em pouco tempo. E é claro, o texto vai nos mostrar ali, mais para frente a gente vai falar sobre isso, que o tempo do Senhor não é como o nosso,
Mas o que aqueles irmãos pensavam é, olha, o Senhor vai voltar logo, então eu preciso estar preparado. Só que com os dias passando, como meses se passaram, talvez ali alguns anos se passaram e nada acontecia, a igreja começou a entrar em crise. Porque muitos dos que creram ficavam ali se questionando se realmente o Senhor voltaria. E pior do que isso, o texto nos mostra que alguns escarnecedores vinham zombar da igreja dizendo, olha, cadê o Senhor que vocês disseram que voltaria? Ele está demorando. Essa era a palavra dita por muitos. Mas o que Pedro traz para aquela igreja e traz para nós ainda hoje o Senhor não demora. O Senhor não retarda na sua promessa. E como Ele prometeu que viria, Ele virá. E sobre isso nós vamos meditar agora nessa noite. Lembrando ou trazendo uma reflexão sobre coisas importantes que nós devemos nos lembrar. Por quê? Porque essa carta de Pedro foi escrita como um lembrete à igreja de coisas importantes, de lições importantes que eles já haviam aprendido. Se nós olharmos para o verso 1 e 2, por exemplo, nós vamos ver que Pedro estava lembrando ou trazendo coisas que as pessoas já sabiam, já tinham ouvido. Olha, acompanhe comigo de novo. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Pedro fala ali com uma igreja que já conhecia a palavra do Senhor, que já conhecia a realidade acerca da vinda, da segunda vinda de Cristo. E essa carta, esse capítulo, esse trecho da carta é escrito como um lembrete. Lembrem-se do que realmente importa. Lembrem-se que Jesus vai, de fato, voltar. E dentro dessa perspectiva, nós também precisamos nos lembrar disso. Então, quero destacar para nós meditarmos nessa noite, com base nesse texto, 3 lições importantes que nós devemos nos lembrar. E essas lições associadas, sim, à volta de Cristo, à segunda vinda do Senhor. Do que nós devemos, então, nos lembrar? Em primeiro lugar, nós devemos nos lembrar de manter a nossa fé viva, mesmo em oposição àqueles que zombam da palavra de Deus. Nós precisamos manter a nossa fé viva em oposição ou em batalha ali com aqueles que tentam zombar da nossa fé, manter a nossa fé viva. O primeiro alerta que Pedro nos faz então nesse capítulo é com relação aos escarnecedores que viriam, pessoas que viriam zombar da nossa fé e que trariam ou buscariam nos retirar aquilo que nós cremos. Se nós olharmos para o que é um escarnecedor e o perigo que ele nos traz, nós vamos ver que um escarnecedor é alguém que zomba daquilo que é sério. Alguém que faz piada com aquilo que não deveria. E nós vemos muitas pessoas hoje, muitos que se chamam humoristas, muitos líderes até, que se colocam acima, ou tentam se colocar acima de Deus, zombando daqueles que creem verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos alerta contra esse tipo de pessoas. Se nós olharmos o Salmo 1, logo no primeiro versículo, vai nos dizer: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pedro estava muito preocupado ali para que esses homens não viessem a tirar a verdadeira fé da igreja que estava assim firmada em Cristo. Então Pedro diz: olha, tomem muito cuidado, pois nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, ou zombadores com as suas zombarias, com as suas piadas, tentando tirar o nosso foco de Cristo. Nós devemos tomar muito cuidado.
é importante nós ressaltarmos aqui uma expressão que é usada. Porque Pedro diz, nos últimos dias virão escarnecedores. E a verdade é que aqueles escarnecedores já estavam presentes naquela época, assim como estão presentes nos dias de hoje. Então, é preciso nós fazermos uma diferenciação na expressão últimos dias para a expressão último dia, ou dia do Senhor, ou dia do juízo final. A expressão últimos dias se refere a um período da história inaugurado com a ressurreição de Cristo. Então, a partir do momento que Cristo já ressuscitou e anunciou o seu retorno, nós já estamos vivendo os últimos dias. Então, aquela igreja ali que Pedro escreve, já vivia os últimos dias. Eles já haviam entrado naquela época. Então, os escarnecedores já estavam presentes ali. Nós estamos vivendo também os últimos dias, porque nós estamos aguardando a vinda do Senhor, que virá. O dia certo nós não sabemos, mas virá contemplar ali ou finalizar o último dia, que aí sim é o dia do juízo. Então, últimos dias se refere ao período de tempo que se inicia ali com o anúncio da volta de Cristo e se estende até o dia final. Sendo assim, nós podemos olhar qual era o grande alvo daqueles escarnecedores ali naquele contexto. O verso 4 diz, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permaneceram como desde o princípio da criação. Então o grande alvo da zombaria daquele povo era, olha, vocês estão com a esperança de que Jesus Cristo vai voltar, mas cadê ele? Por que ele ainda não veio? E o apelo ou o argumento deles era, olha, as coisas continuam da mesma forma que eram quando o mundo foi criado. Nada mudou. Onde está Deus agindo na história? Essa era a fala daqueles homens. E para quem estava na minha sala hoje de manhã, nós falamos sobre uma filosofia chamada deísmo, que isso é errado, tá? Deísmo com D é diferente de teísmo com T. O deísmo prega ou anuncia que Deus criou o mundo, e até aí eles estão certos, claro, Deus criou o mundo, mas depois de criar, Deus abandonou o mundo à sua própria sorte. Então, a partir daí, o mundo se toca sozinho e Deus não mais interfere na história. É exatamente isso o que esses zombadores estavam dizendo. Onde está Deus? Pode até ser que Deus tenha criado o mundo, mas onde Ele está agora agindo na história? O que Ele tem feito com o mundo? Por que Jesus Cristo ainda não voltou? E a insistência desses homens era tanta que fez com que o Senhor se preocupasse em mandar uma mensagem à sua igreja, dizendo, olha, não é assim. Vocês precisam olhar corretamente para a história e perceber que Deus continua agindo. Deus não simplesmente criou o mundo, como Ele continua agindo na história. E é o que Pedro faz para combater o argumento desses homens. E o que Pedro traz aqui é uma lembrança acerca do juízo de Deus. Se nós olharmos a sequência aqui dos versos, nós vamos ver que Pedro diz que Deus criou o mundo ali juntamente com as águas, que a terra surgiu ali juntamente com a água, mas que Deus também fez o mundo perecer, afogando-o em água. O que Pedro está dizendo? Vocês acham que Deus parou de agir na história? Vocês acham que a nossa esperança é infundada porque Deus não está mais agindo no mundo? Então como vocês explicam o dilúvio? Como vocês explicam o juízo de Deus ao destruir uma humanidade corrompida pelo seu próprio pecado? Vocês estão caminhando para o mesmo fim. Deus agiu com juízo, destruindo a terra corrompida. Deus continua agindo na história e Ele vai agir novamente com juízo. Ele vai trazer julgamento. Ele vai trazer destruição a todo aquele que zomba da palavra do Senhor. O grande alerta que
Pedro faz aqui é para que os crentes então não permitam que a sua fé e a sua esperança sejam abalados por mentiras dos escarnecedores. Por mentiras, porque eles dizem que Deus não age na história. Mas é claro, é evidente que Deus continua agindo. E claro, nós temos o dilúvio, mas não é só isso. Quanta coisa na Bíblia nos mostra a ação de Deus na história. Quanta coisa que aconteceu mesmo após o registro da Bíblia, que continua mostrando, Deus continua agindo na história. Deus continua sustentando as nossas vidas. Deus continua sustentando todo o universo nas suas mãos. Deus cuida de nós. Não há razão para duvidar. Não deixe que os escarnecedores zombem da sua fé, porque eles estão deliberadamente esquecendo que Deus continua agindo na história. Deus já julgou o mundo corrompido uma vez ali, destruindo, trazendo destruição. Deus vai julgar de uma vez por todas o mundo. No último dia, ele virá com juízo. Juízo que ainda está hoje misturado com a sua misericórdia. Mas no momento certo, Deus vai retirar aqueles que são seus, levar aqueles que são seus à sua presença e virá com juízo destruidor para aqueles que zombam da palavra do Senhor. Então a primeira coisa a se lembrar é: não deixe que esses zombadores apaguem a sua fé. Mantenha a sua fé viva. Uma segunda lembrança que esse texto nos traz e que nós precisamos refletir sobre isso, é que nós devemos nos lembrar que a fidelidade de Deus garante o cumprimento da sua promessa. Nós cantamos hoje sobre um Deus de promessas. E a fidelidade dele garante o cumprimento das suas promessas. Olhe o verso 8, o que nos diz: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E o verso 9 ainda: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Até aí, por enquanto. No início do verso 8, o apóstolo Pedro continua a sua argumentação, falando acerca da fidelidade de Deus no cumprimento da sua promessa. E ele insiste em uma verdade importantíssima, que nós não devemos esquecer. Deus é eterno e Deus é atemporal. Nós muitas vezes corremos o risco de pensar, de ficar tentando calcular o dia da vinda do Senhor, achando que ele virá no tempo que nós imaginamos. Quantos homens e mulheres ao longo da história buscaram calcular o dia que o Senhor voltaria e erraram e vão continuar errando sempre. Não vão acertar. Não vão. Deus é atemporal. Deus não age no tempo que nós queremos, não age no tempo que nós pensamos. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Se Deus disser: olha, eu vou voltar, vou enviar Cristo de volta daqui a pouco, é daqui a pouco. Só que o que é daqui a pouco para alguém que é eterno? O que é um dia para aquele que não está preso ao tempo, antes de haver maneira de contar os dias, porque nós sabemos que Deus criou os astros que nos permitem contar tempos e eras. Antes mesmo disso tudo ser criado, Deus já estava lá. O que é um dia para o Senhor? Nós não sabemos. Nós não sabemos se ele vai voltar amanhã. Pode ser que seja muito rápido, e os sinais que nos mostram estão cada vez mais evidentes de que isso vai chegar, e vai chegar logo. Mas o logo pode não ser agora, o logo pode demorar. Nós podemos viver em guerras e aflições por muito tempo ainda. Não significa que nós devemos viver acomodados, achando: então vai demorar, eu posso ficar tranquilo, porque pode ser também amanhã. Mas a verdade então é que Deus é eterno e atemporal. O Senhor, Criador de todo o universo, não está preso no tempo da maneira que nós conhecemos. E a sua eternidade transcende
todas as eras. E Ele não conta o tempo da mesma maneira que nós. E por isso nós não podemos esperar que as promessas de Deus se cumpram no nosso tempo, mas no tempo dEle. Deus não retarda a sua promessa, é o que o verso 9 nos diz. Deus não está demorando em cumprir o que Ele disse. As pessoas afirmavam, Jesus está demorando porque Ele não veio ainda. Mas a verdade é, Deus não demora. Deus não retarda a sua promessa, e se Ele prometeu, é fato que Ele vai cumprir. O que foi prometido por Deus que Ele não cumpriu? Nada. Tudo que é prometido por Deus é fato, vai acontecer. Se ainda não aconteceu, vai acontecer. Creia nisso. E o que Pedro nos traz aqui, além disso, é: se parece para nós que Deus está demorando em cumprir a sua promessa, o que nós devemos olhar é que se Cristo aparentemente está demorando, é sinal da longanimidade, da misericórdia, da paciência de Deus em suportar os nossos pecados. A continuação do verso 9 diz: pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Se hoje parece que Cristo está demorando para voltar, parece, não está, mas se parece que Cristo demora a voltar, é longanimidade de Deus, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E aqui é muito importante lembrar, isso não quer dizer que no dia final todos vão se arrepender e ninguém vai ser condenado ao inferno. Existem muitas pessoas que dizem por aí, olha, o Senhor é amoroso, o Senhor é longânimo, o Senhor é paciente, o Senhor é bondoso, Ele não vai condenar ninguém. Olha que o texto está dizendo, que Ele está esperando todo mundo se converter. Não é isso o que a Bíblia nos fala. Deus está esperando aqueles que Ele elegeu, aqueles que Ele escolheu para serem seus. Se o mundo ainda não foi destruído, é porque há pessoas que foram escolhidas por Deus que ainda não conhecem, que ainda não se voltaram para Ele. E o Senhor está esperando que esses sejam encontrados, que esses sejam atingidos, que esses sejam chamados irresistivelmente pela graça de Deus. É por esses que o Senhor ainda espera. Mas o que é fato é que um dia Jesus virá de fato trazendo juízo, trazendo destruição, trazendo condenação para aqueles que não creram na sua mensagem. Olha os versos 10 a 12. Deixa evidente que haverá sim juízo, haverá destruição. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. O Senhor virá com juízo verdadeiro, destruindo sim o mundo que já foi corrompido pelo pecado. Jesus virá com destruição. O versículo 10 nos alerta que essa vinda será de repente, será repentina e ninguém sabe o dia nem a hora, como nos afirma ali em Mateus 24, 43 a 44. Considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Irmãos, o anúncio da volta de Cristo já foi feito. Está aqui. Para todos que quiserem ver, o anúncio já foi feito. E não haverá um outro alerta. Não haverá um aviso. Olha, estou chegando agora. Quando a trombeta tocar, aí já vai ser tarde demais. Porque já anunciará a volta iminente ali do Senhor. O anúncio já foi feito. Mas nenhum aviso, nenhum alerta será dado antes ali do momento final. Jesus virá como um ladrão. E nós precisamos estar preparados.
Nós precisamos estar preparados para isso. Pedro usa aqui uma linguagem apocalíptica que nos dá a ideia da amplitude do juízo de Deus. Os céus passarão, os elementos se desfarão abrasados, a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Todas essas coisas hão de ser desfeitas. O juízo de Deus virá sobre tudo e sobre todos. O mundo tal qual nós conhecemos será completamente destruído, e novos céus e nova terra virão. Se vão ser aqui, se vão ser em outro lugar, não sei como acontecerá. Mas o que a palavra de Deus nos diz é que Ele destruirá o mundo que nós conhecemos e fará novos céus e nova terra. E diante disso, a postura que nós devemos ter é essa postura que os versos 11 e 12 nos trazem. Que nós devemos viver como crentes verdadeiros, vivendo em santo procedimento, esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Nós devemos esperar com ansiedade, não uma ansiedade ruim, mas ansiedade no sentido de querer que esse dia venha, de desejar que o dia do Senhor de fato aconteça. Por quê? Porque muitas pessoas, muitos crentes se colocam, e eu já vi muitas vezes isso acontecer, e muitas vezes nós corremos o risco de fazer isso, de dizer, olha, eu quero que o Senhor venha, mas espera eu crescer um pouco, espera eu me casar, espera eu ter meus filhos, espera eu ver meus netos crescendo. Não. Se for para acontecer, maravilha, que Deus nos permita vivenciar tudo isso. Nós devemos ansiar o dia da vinda do Senhor como o evento mais importante da história, porque de fato é o evento mais importante que ainda está para acontecer na história. Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar. Ele já entregou a sua vida, já ressuscitou, já nos deu a oportunidade de crer nele, ter a salvação. E agora o evento que nós mais aguardamos é a sua volta, onde ele virá para nos buscar, ele virá para buscar a sua igreja. E então nós devemos esperar com verdadeira esperança, sabendo que a fidelidade do Senhor garante o cumprimento da sua promessa. Ele prometeu e Ele virá para nos buscar. Em terceiro e último lugar, o último lembrete, a última lembrança que nós devemos ter, é que nós devemos nos lembrar que nós precisamos crescer firmados na verdadeira esperança. Devemos nos lembrar de estar firmados na verdadeira esperança. Esse terceiro alerta nos ajuda a entender qual deve ser a nossa postura como crentes diante de um mundo caótico. Como nós devemos viver em um mundo que caminha em direção oposta à vontade de Deus. O verso 13 nos diz: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Se hoje nós vivemos em um mundo que caminha em direção ao caos, se guerras e rumores de guerra têm muitas vezes tirado de nós a esperança, a alegria dos nossos dias, nós devemos ter certeza e esperar novos céus e nova terra. Esperar no Senhor o momento em que a corrupção já não mais reinará no mundo, onde a maldade, a injustiça não estará mais presente aqui, mas nós habitaremos em um mundo de justiça. Nós habitaremos ao lado daquele que é o correto, o justo juiz, e não mais enfrentaremos tanta dor e tanta tristeza. Quando nós falamos sobre esperança, nós precisamos tomar um cuidado muito importante. Porque muitas vezes nós tratamos a esperança como um fio frágil ao qual nós nos prendemos para continuar vivendo. Muitas pessoas que estão em situações completamente difíceis falam, olha, e nós vamos falar com essas pessoas dizendo, olha, você tem que ter esperança. E muitas vezes o sentido, a forma com que nós falamos da ideia de que a esperança é algo frágil ali, que a pessoa precisa se segurar, mas que a qualquer momento pode se romper. E não é essa a ideia de esperança que a Bíblia nos traz.
A esperança, para nós crentes, não é um fio frágil, não é uma corda prestes a arrebentar, mas é um firme fundamento no qual nós podemos descansar. Porque a nossa esperança é Cristo. Cristo, que é o firme fundamento. Ele é a nossa esperança, e por isso a nossa esperança não é frágil. A nossa esperança é forte, como diz Hebreus no capítulo 6, nos versos 17 a 19. Nos mostra que a nossa esperança é firmada naquele que cumpre todas as suas promessas. Hebreus 6, 17 a 19. Eu vou ler uma outra versão, mas se você quiser acompanhar também na sua Bíblia. Diz assim: Deus também se comprometeu por meio de um juramento, para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que ele jamais mudaria de ideia. A promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à nossa esperança posta diante de nós. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Cristo, nossa esperança, é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. A esperança de que nós que cremos em Jesus Cristo viveremos em um mundo novo, em novos céus e nova terra, onde reinará justiça, onde reinará paz. Essa esperança é um firme fundamento, é uma âncora e não uma corda prestes a arrebentar. Uma âncora é algo muito pesado, algo que é feito para parar aqueles navios enormes. Esse é o firme fundamento que nós temos. Essa é a nossa esperança. Jesus Cristo. Nele nós podemos esperar. Nele nós devemos estar firmados. Nele nós devemos crescer. A obra de Jesus Cristo por nós é a garantia de que podemos esperar com alegria o seu retorno para nos buscar. Ele é a garantia de que podemos viver em paz, mesmo em meio à guerra. E disso nós devemos nos lembrar. E uma vez que nós temos consciência de tudo isso, nós devemos nos lembrar também que ele nos incumbe uma responsabilidade. Nós devemos ter essa responsabilidade de propagar a salvação, de propagar essa mensagem, de anunciar ao mundo que está ali sim, ainda preso em uma esperança falha, preso em meio às dores. Nós devemos anunciar que em Cristo há verdadeira esperança. Nós devemos nos empenhar para viver em paz, para viver em santidade, para que as pessoas olhem também para as nossas vidas e vejam que nós vivemos segundo o firme fundamento, que é Jesus Cristo. O verso 14 diz: por essa razão, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Nós somos chamados a viver uma vida de santidade. Se nós cremos nessa verdadeira esperança, nós somos chamados para viver de forma irrepreensível, caminhando segundo a vontade do Senhor. É isso que o Senhor espera da sua igreja. Aqueles que o Senhor virá para buscar devem viver firmados nessa esperança. E estamos firmados nessa esperança, nós vivemos em santidade de vida. E é claro, isso não acontece de forma automática. Nós devemos nos esforçar para viver em santidade de vida. Como? Buscando a Deus em nossas orações, buscando o Senhor ao nos reunirmos como igreja, buscando ao Senhor, meditando na sua palavra, crescendo no entendimento, para que não caiamos no erro apontado ali nos versos 16 e 17, quando há muitas pessoas que tentam deturpar a palavra de Deus para minar a nossa fé, para tirar de nós a esperança. Nós só podemos crescer firmados em Deus se nós temos um conhecimento verdadeiro da sua palavra e claro, juntamente com comunhão com Ele. Por quê? Porque existem pessoas que têm conhecimento teórico da Bíblia, conhecem tudo que está escrito aqui, mas não têm vida com Deus, e isso não é
suficiente. Sem Deus, nós não podemos nem mesmo entender a palavra que Ele nos dá. Precisamos então amadurecer e seguir ao Senhor, vivendo então, crescendo então, firmados na verdadeira esperança. Concluindo já a nossa mensagem, o texto de Lamentações, no capítulo 3, verso 21, diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E esse é um versículo que deve estar muito presente nos nossos dias. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Porque o mundo hoje vive buscando por esperança. E nós sabemos que a verdadeira esperança só está em Cristo. Sabemos sim que o mundo vive um caos. Nós vemos a guerra. Estamos sim orando para que Deus traga paz. Mas é verdade que a tendência do mundo é essa. A tendência do mundo é viver em guerra. Até que o dia, de fato, do Senhor chegue. Nós vivemos épocas onde os escarnecedores se levantam, tentam tirar de nós a nossa fé. Mas nós devemos trazer à memória, todos os dias, aquilo que pode nos dar esperança. E o que é que pode nos dar esperança? O fato de que nós somos salvos em Cristo Jesus. O fato de que Jesus Cristo veio ao mundo e entregou a sua vida em nosso favor. Jesus Cristo entregou a sua vida pela sua própria vontade em uma cruz, para que nós tivéssemos vida. Nele está a nossa esperança. E se você crê de fato que Ele é a sua esperança, essa esperança é uma âncora firme para a sua alma. E nada pode tirar disso. Nada pode tirar de você. Ninguém pode nos tirar das mãos de Deus. Que nele estejamos sim firmados. Que nele nós possamos esperar com ansiosidade, com desejo verdadeiro a vinda do Senhor. Que nós não neguemos assim a volta de Cristo, como aconteceu no passado. A igreja ficou distraída com a sua própria vida, com as coisas que o mundo traz, e se esqueceram de olhar para a volta do Senhor. E muitas vezes nós caímos nesse mesmo erro. Que nós possamos então olhar para Jesus Cristo, olhar para as promessas feitas por Ele e crer que Ele virá em breve. Como nós cantamos, Ele virá num piscar de olhar. E quem estiver pronto com Ele irá. E a pergunta que nós devemos nos fazer diariamente é: eu estou pronto? Eu estou preparado? Eu desejo de fato que o Senhor volte logo e venha me buscar? Que essa pergunta o acompanhe, não somente nessa noite, mas nos próximos dias, e nos acompanhe durante a nossa vida. E assim nós firmemos a nossa esperança no Senhor. Quero orar com os irmãos mais uma vez. Senhor Deus, graças nós te damos, porque sabemos que no Senhor nós temos a verdadeira esperança. Nós agradecemos porque o Senhor, pela sua palavra, vem nos lembrar de lições preciosas. O Senhor, através da sua palavra, vem nos lembrar, sim, que nós vamos enfrentar dificuldades nesse mundo, que sim, virão escarnecedores que tentarão zombar da nossa fé, tentarão nos afastar do Senhor. Mas nós nos lembramos que nós precisamos manter a nossa fé viva e que somente juntamente contigo a nossa fé permanece intacta. Senhor, nos ajude também a lembrar que a tua fidelidade permite, que a tua fidelidade garante, Senhor, que as suas promessas se cumprem. Nada nesse mundo é capaz de fazer que uma promessa sua se quebre, Senhor. Porque tudo aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir. Que o Senhor também nos ajude a lembrar de crescer firmados na esperança, na verdadeira esperança que é Jesus Cristo. E que nós possamos crescer firmados na tua palavra, orientados por tudo aquilo que o Senhor nos deu. Senhor, nos ajude na nossa caminhada, nos ajude a viver firmados no Senhor. Essa é a nossa oração. Abençoe, Senhor, a nossa
a nossa semana, nos ajude a caminhar contigo. Leve-nos, Senhor, em segurança também às nossas casas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então está encerrado o nosso culto. Desejo a todos uma ótima semana. Que Deus continue nos abençoando. Vá ali tomar também o nosso chá, o nosso café. Tenha um tempo de comunhão ali onde nós podemos conversar também e ter esse momento precioso. Que Deus assim nos abençoe.